Então, vamos para mais uma aula de física, uma aula sobre velocidade escalar média, onde a gente vai estar estudando algumas variáveis, algumas coisas que variam. É uma das variáveis que a gente mais utiliza no dia a dia, aquela variável que vai estar no carro, aquela variável que vai estar na rua, enfim, infinitos lugares que muitas vezes a gente acaba nem parando para pensar o porquê daquela variável estar ali. Mas enfim, gente, vamos lá. O que é a velocidade escalar média, né? É a variação da posição, ou seja, o deslocamento de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo. O que ele está dizendo aqui? O que é essa frasezinha dentro desse quadrado aqui? Ele está dizendo que a variação ela vai estar dependendo de duas coisas principais, né? O deslocamento e, obviamente, o tempo, porque enquanto aquele objeto se deslocou, ele levou um determinado tempo para se deslocar. Isso, né, pessoal, na física clássica, isso antes da gente ter a nova visão de Einstein sobre a velocidade da luz. Enfim, que é uma coisa que a gente não vai estudar durante o ensino médio, mas que é legal vocês acabarem dando uma olhada por aí, tá, minha gente? Então, assim, ó, ele diz aqui que velocidade é uma variação. O que é uma variação? Na física a gente costuma chamar a variação de delta, né? É esse triângulozinho fechado aqui, delta, vocês veem na Bhaskara na matemática, e agora a gente vai ver bastante esse delta aqui na física, né? O que é então uma variação? Aqui tem alguns exemplos de variações, né? Delta T é temperatura, né? Delta T, variação de temperatura, é como? O que é variação? Variação é sempre a relação final menos a relação inicial. Então, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Por exemplo, o dia iniciou com, vamos botar aqui com 13 graus. Não sei qual é a temperatura do dia hoje, mas enfim. E essa, né, é a nossa temperatura inicial, que iniciou o dia. E aí o dia terminou com, vamos botar 23 graus. Essa é a nossa temperatura final. Então a nossa variação de temperatura nesse dia aqui, onde que ele iniciou com 13 graus e terminou com 23 graus Celsius, né? Então vai ser o que? É a temperatura final menos a inicial. Então 23 menos 13. Isso vai dar igual a 10, né? 10 graus Celsius de temperatura. Mas, professor, se fosse o contrário aqui, se fosse 13 e aqui fosse, por exemplo, 3, quando a gente colocar isso aqui, então vai dar negativo, vai dar menos 10 graus de diferença, quer dizer que a temperatura baixou, né? Nesse caso a temperatura é bem simples de enxergar isso aí, pessoal. Mas aí a gente tem ΔM, que seria uma variação de massa, né? Massa final menos a massa inicial. Quando o cara lá começa a fazer uma dieta para ganhar de peso, para ganhar de músculos, né? Então ele vai ter uma diferença de massa, por exemplo, no mês 1 e no mês 3 ele vai ter lá uma massa inicial quando ele começou o tratamento, né? Começou a dieta, e a massa final quando ele para essa dieta. A gente vai ter então delta S, né? Que é S em inglês, é space, né? Que tem uma referência direta aí com as nossas principais 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. No caso aqui a gente vai estar olhando só linearmente, né? Que é só em uma das dimensões. Então, ΔS igual a S menos SI. Então o que é isso, né? Por exemplo, o cara tá lá na rodovia RS 235. Aí ele parte do quilômetro 4. Então vamos botar aqui SI igual a quilômetro 4. E aí ele vai parar lá na linha Araripe, que é o quilômetro 24. Então a nossa variação aqui, né, é sempre final menos inicial. Então final
24 menos inicial 4, né? O deslocamento desse rapaz aqui que foi do quilômetro 4, que é mais ou menos ali na escola Piá, ali no bairro Piá, e foi até ali em Araripe, que é o quilômetro 24 ali, um pouco antes da Litos. Vocês vão ver 24 menos 4 é igual a 20, né? 20 quilômetros. Foi o deslocamento desse querido aqui. E a gente tem o ΔT, né? Que é a variação de tempo. É tempo final menos tempo inicial. Por exemplo, o cara começou, dentro de 1 segundo ele foi correr 100 metros, né? Foi correr 100 metros. E aí esse rapaz, ele começou no 0, né? Tempo inicial. Quando bateu lá o cronômetro, né? Fez pima no cronômetro, o cara teve tempo inicial 0. E teve tempo final dele, foi 15 segundos. Por exemplo, correu 100 metros em 15 segundos, não? Então não é tão ligeiro, mas tá legal, né? Já corre melhor que eu. Eu já caio morto essas horas. Então aqui, ó, o cara correu 100 metros em 15 segundos. Aí a gente vai ter, né, a variação do tempo, que é final menos inicial. 15 menos 0. 15 menos 0. Tranquilo, gente. Né? 15. Aí vocês vão me perguntar uma situação, mas professora, é 0 do quê? É 0 do cronômetro, não é o início dos tempos, não é o Big Bang aqui, 15 segundos após o Big Bang. Não, é esse do tempo que a gente está analisando. Então muitas vezes a coisa já vai estar em andamento e a gente vai poder botar o tempo inicial, o deslocamento inicial como 0. Tudo vai da nossa própria interpretação. Mas enfim, vamos lá, gente. A velocidade envolve variação, né? Então, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média, VM, igual a velocidade média dado no SI, né? Isso aqui tudo é no Sistema Internacional de Medidas, né? Velocidade média metros por segundo, né? Por que metros por segundo? Porque ΔS é em metros e ΔT é em segundos, né? Então é metros dividido por segundos, metros por segundo. Deslocamento, né? ΔS igual a deslocamento em metros e ΔT variação de tempo em segundos, né? E aqui, ó, tá que nem eu coloquei lá em cima, mas aqui tá mais especificado, né? O que é esse ΔS? ΔS igual a posição final menos a posição inicial. Permanece tudo em metros, né? Isso pode, obviamente pode variar, né? Pode variar em quilômetros, pode variar em milhas, pode variar em polegadas, pode variar em decímetros, centímetros, milímetros, enfim, é aquela tabela que eu passei para vocês no início do ano e ela tá lá no portal para vocês acessarem também. Pode variar, que eu só tô colocando as informações no SI, né, que é o Sistema Internacional de Medidas. E o ΔT, né, ΔT igual a tempo final menos tempo inicial. Então, T é tempo final em segundos menos tempo inicial, ou T0 pode ser T0, né? Aqui também no S pode ser S0, que é o inicial, né? T0 que seria um zero de O, que é a origem, tá, minha gente? Então, o final da equação principal fica assim, ó. Velocidade média igual, né, a ΔS sobre ΔT, igual a S menos SI, né? Então, ΔS é igual a S menos SI e ΔT igual a T menos TI. Aqui fica a fórmula mais completa, se vocês tiverem que desmanchar aí para poder fazer os cálculos, fica mais fácil assim. E isso tudo, né, em metros por segundo. Agora, quiser fazer uma transformação rápida de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês só multiplicam por 3,6, né? Sempre multiplica, né? Sempre tem que pensar que o fator multiplicador ele vai aumentar de metros para quilômetros, porque, né, quilômetros é bem mais do que metros, né? E aí é a mesma coisa, né? Vou transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, né? E divide por 3,6. Tudo bem fácil aí, gente. Aqui basicamente terminou a explicação da matéria, mas vamos fazer um exercíciozinho aqui pra gente dar uma relembrada.
Então aqui, ó, meus jovens. A gente tem um exemplo aqui, né? Se um carro desloca-se por uma distância de 50 metros em 2 segundos, né? Qual a sua velocidade, letra A? Qual a sua velocidade? Vamos colocar aqui primeiro as informações, né? O que ele está pedindo? A velocidade. Então, Vm é igual a gente não sabe, a gente quer descobrir. O ΔS, né, que é a variação da posição, aqui ele não me diz posição inicial, posição final, ele só me diz que ele percorreu um todo, né? Então o final menos inicial já está aqui, já é 50. Então, 50 metros. E o tempo também, ele não me diz tempo inicial, não me diz tempo final, ele só me diz o tempo total, que demorou, então, ΔT igual a 2 segundos. Olha que legal. Agora a gente pega aquela equaçãozinha que a gente tinha olhado lá atrás, né? Velocidade média igual a ΔS por ΔT. Super fácil, gente. Igual, né? ΔS é quanto? 50 metros dividido por tempo, né? 2 segundos. 50 dividido por 2 dá 25. 25 o que? Metros por segundo. 25 metros por segundo. E assim a gente tem um jeitinho bem legal que muitos cursinhos de vestibular gostam de ensinar, que é uma coisa assim, ó. Deus vê tudo. A gente separa por um triângulo e faz assim, ó. Quando a gente quer saber a velocidade, a gente tapa o V e aí você vai ter o D, que é o deslocamento sobre o tempo, né? D sobre T. Deus vê tudo. Quando você quer saber o deslocamento e você tem a velocidade e o tempo, você tampa o D e multiplica V vezes T. Se você for fazer essas coisas aqui dentro dessa fórmula, você vai ver que vai dar bem certinho. E agora, quando você quer saber o tempo, mas tem o deslocamento e a velocidade, você faz assim, ó. D dividido por V. Bem fácil, bem tranquilo. Eu vou dar mais exemplos quando a gente voltar para a aula presencial sobre essas coisas de vestibular, mas enfim, isso é só uma palhinha, tá? Agora ele pede na letra B aqui pra gente saber em quilômetros, né? Então a gente sabe que a velocidade média desse carro, né, é 25 metros por segundo. E a gente quer transformar isso para quilômetros por hora, né? Para fazer isso, a gente faz uma multiplicação por 3,6. Eu vou usar a calculadora aqui, ó. Vocês podem também tentar fazer à mão, vai ser um pouco mais demorado, mas dá para fazer. 25 vezes 3,6, né? Que eu quero de metros por segundo para quilômetros por hora. Dá 90 fechadinho. Então eu sei que a minha velocidade média em quilômetros por hora é 90 quilômetros por hora. Olha que diver. Olha que diver. Temos as duas respostas aí. Vamos para a próxima aqui, a número 2, né? Um móvel que viaja 100 km por hora, percorrendo uma distância de 3.500 metros, né? Então ele já nos deu uma velocidade. Vamos riscar aqui, ó. Eu gosto de riscar no texto, é bem legal a gente riscando no texto as informações que são válidas para nós. Percorrendo uma distância de 3.500 metros, né? Que a gente tem uma distância, um deslocamento, né? ΔS, uma velocidade média. Então, quanto tempo, né? Quanto tempo ele demora para percorrer essa distância? Então, aqui a gente tem a velocidade média e a gente tem o deslocamento. Ele está pedindo o tempo. Então, a fórmula tem 3 incógnitas, né? Tem 3 incógnitas e a gente tem 2. Então, tendo apenas uma, a gente consegue bem tranquilo. Vamos colocar as informações aqui, né? Velocidade média igual, né, a 100 km por hora. 100 km por hora. A distância, né? O ΔS é 3.500 metros.
E o tempo a gente quer saber, a gente quer descobrir. Vou fazer mais aqui embaixo, mas assim, a gente não pode sair calculando assim, tudo a moda Miguelão, né? Tudo meio louco assim. Porque aqui, se vocês olharem, são 100 km por hora e aqui são 3.500 metros. Então, isso aqui, ó, esse metros e esse quilômetros não tá fechando. A gente tem que escolher um dos dois para transformar. Em vez de eu ficar multiplicando, dividindo por 3,6, eu sei que 3.500 metros tem um prefixo junto, né? Eu posso transformar isso para quilômetros. Então, assim, ó, ΔS igual a 3.500, né, metros, e eu posso dividir por 10 na 3, né, 10 na 3 metros, que é 1 quilômetro, né? Isso aqui vale km, né? Então isso aqui vai ser 1.000. Logo, se a gente fizer assim, ó, 3.500 dividido por 1.000, né? Olha que legal. A gente corta 35 por 10 é 13,5, né? 3,5 quilômetros. Então aqui a gente já consegue sair calculando, a gente já tem a conversão para quilômetros. Vamos dar sequência aqui, gente. Então, velocidade média igual a ΔS por ΔT. Aqui a gente já aplica, né, a velocidade média que a gente tem, que é 100 o que? Km por hora, né? Sempre deixar tudo na mesma unidade. ΔS está valendo 13,5 dividido por ΔT. Então, a gente passa isso multiplicando em x, né? ΔT vai para lá. ΔT vezes 100 igual a 3,5. ΔT igual a 3,5. A gente isola o ΔT e passa para cá dividindo, né? Então a gente tem aí, ó, 3,5 dividido por 100, 0,035, o que? Horas, né? A gente estava calculando em quilômetros por hora, então a gente tem 0,035 horas. Mas, professor, essa é uma resposta bonita, as pessoas entendem quanto é 0,035 horas. Não, fica mais bonito a gente fazer uma regrinha de 3 e descobrir isso aí em minutos, né? Então a gente sabe que uma hora, né? Uma hora tem 60 minutos. E 0,035 horas tem x minutos. A gente não sabe, né? Então a gente multiplica em x vezes 60, né? 2,1 igual a x. Então a gente tem 2,1 minutos, né? Daria ainda para transformar esses 0,1 minutos em segundos, mas assim já tá legal. Então a gente tem aqui, ó, que o nosso tempo, né, ΔT foi 2,1 minutos. Já é uma excelente resposta para vocês darem para nós aí. Então, eu tenho a número 3 aqui que eu quero que vocês façam em casa e postem no fórum para nós, por favor, gente. Adoro vocês, estou com muita saudade de todos. Gostaria que já voltasse logo as aulas, mas infelizmente não temos uma previsão exata para isso. Espero que vocês estejam gostando das aulas, a gente vai fazer uns trabalhos bem legais daqui para frente. E, enfim, qualquer dúvida me chamem. Estarei disponível no WhatsApp, estarei disponível no fórum, tá? Um grande abraço a todos.